Bom dia, às 6 horas da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Nós já vimos que de longe para dentro, nós estamos no Projeto Caribu, que é uma escola, que eu chamo de Escola de Reeducação para Adultos, já que a nossa educação é totalmente falha, mentirosa. Então, nós criamos essa ideia de, como professor, que nós fomos durante 22 anos, então, reeducar os adultos que estão numa imensa, grande e total mentira. Esse é o Projeto Caribu. Isso é feito através de videoaulas, então eu me coloco na posição de professor, que é a minha profissão, né? Realmente sou credenciado, e estamos aqui agora em um vídeo. Portanto, esse vídeo é uma aula que faz parte de uma série. Essa série se chama agora A Densa Selva da Magia. Quem quiser fazer o aprofundamento de uma dessas aulas ou do próprio capítulo da série A Densa Selva da Magia, então se inscreva no Colégio do Mago Caldeus, desculpem, e nós então teremos aulas particulares de 1h30 de duração. 4 aulas custarão R$100, caso você possa doar essa importância. Se puder dar mais, dará mais. Se puder dar menos, dará. Se não puder dar menos. Então agradeço àqueles que se inscreveram e agradeço ao like. Não se esqueçam de colocar o dedinho, né? Quem quiser doar, seja aqueles 8 mil visualizadores, sejam os que se inscreveram no Projeto Caribu, né? Então é só usar o Pix no banco 223-992-67753. E aí vocês depositarão na nossa conta. Nós já temos 2 coisas que compramos. Eu digo compramos, não é uma maneira de dizer não. Foi um aluno que perguntou se eu queria em dinheiro o depósito ou se queria o objeto que ele compraria através da internet. Eu preferi que ele já me desse o objeto. Então compramos, porque ele me ofereceu o dinheiro. Eu disse, para que é o dinheiro? Eu preciso de um microfone de lapela e de um tripé para colocar o celular numa chamada de vídeo zap. Então aí compramos no sentido de eu e ele mesmo, né? Portanto, o Dr. Euler Medeiros é um aluno antigo, já é um mago, portanto. É daqueles meus magos que foram formados há 27 anos atrás, que estudam e já são formados. São 8. Agradeço ao meu queridíssimo amigo, ele é médico, Dr. Euler Medeiros, em Cabo Frio. Então, 2 objetos. Já usei o tripé para fazer uma chamada de zap. É extremamente cômodo, eu fico com as mãos livres. Sem ele, eu tinha que segurar o celular e não podia mostrar as coisas como eu mostro aqui no vídeo, né? O microfone de lapela ainda não coloquei, mas vou colocar. Então, veja, a gente vai melhorando à medida que recebe as doações. Então, por favor, né, vocês, 8 mil visualizações, pelo menos se 50 pessoas doassem, então nós teríamos condições de comprar mais coisas, né? Além de eu poder levar uma vida mais digna. Agora vamos à aula de hoje. É a continuação da anterior. E qual foi a proposta? A proposta foi a taumaturgia. É um subcapítulo da Densa Selva da Magia. Então o capítulo é a Densa Selva da Magia. E aí um subcapítulo aqui é a taumaturgia. No vídeo anterior nós mostramos que nos 2, Michelangelo Buonarroti, né, pintou o teto da Capela Sistina e a parede. Mas a parede do teto da Capela Sistina é pintada assim, ó, da mesma altura do altar. Como esta mesa está aqui, se eu esticar a mão, toco na pintura. Enquanto que o que ninguém diz é que a arte primitiva e pré-histórica está a 6 metros de altura. Eu sou pintor. Seria impossível pintar um quadro. Nisso eu tenho experiência. Aliás, a maioria das coisas que eu digo a vocês, eu digo porque eu faço. Então está aqui para provar que eu sou pintor. O último quadro que eu fiz, vocês podem duvidar.
não tem mais, terão que acreditar. O quadro, quem fez fui eu cursei o IBA, Instituto de Belas Artes, fazendo História da Arte, e lá em Sergipe eu fui no ateliê e fiz o curso de pintura em tela. Dei todas, eu produzi umas 30 telas de linho, mas ficou esta. Esta ficou porque é o meu grande mestre. E eu me concentrei apenas nele. Eu não me incomodei com a paisagem, com o que está em torno. Então, dei todas, doei todas, vendi algumas e esta ficou. Aqui está, então, Jesus no Horto das Oliveiras. A obra é de minha autoria, em tela de linho, né? O bastidor, o pintor chama de bastidor o que fica aqui atrás, segurando a tela, e de moldura que fica aqui na frente, ornamentando a tela. Pois bem, deu cupim nas duas madeiras, não prestavam. Então o bastidor era feito de uma madeira que não prestava, deu cupim e ele esfacelou-se. Eu tirei. Depois deu cupim na moldura, e aí também eu tirei. Mas aqui está. O essencial da tela está aqui. Jesus no Horto das Oliveiras. Esta foi a pintura que eu decidi ficar com ela. É uma cópia. Então, eu estou falando do que eu entendo. Eu estou falando do que eu faço. Aliás, é sempre assim. Nós estamos aqui na noite em que ele foi preso, como diz Paulo, na noite em que foi entregue, abraçando livremente a paixão. Então, eu decidi pintar o Mestre Jesus de noite, no Horto das Oliveiras, né, na agonia, dando pouca importância à cidade de Jerusalém, que é apenas sugerida no fundo. Ó. Apenas eu sugeri. Mas a figura do mestre, né, numa pedra, com as mãos apoiadas na pedra, os cotovelos e os braços, a roupagem e principalmente o rosto, onde eu quis colocar toda a doçura da prece que ele fazia para o Pai, a fim de que o Pai o livrasse desse cálice, mas que não fosse feita este pedido se fosse o projeto do Pai a seu respeito. Esta tela é minha. É uma cópia? Sim, é uma cópia. Mas é Jesus no Horto das Oliveiras. Veja, eu fiz o máximo que eu podia na minha concepção da face do Rabino Nazareno. A sutileza da placidez do rosto, da calma dos olhos, né, a boca em oração, os cabelos ondulados, loiros, uma contradição, a barba não é. Então, mas o artista tem a liberdade de criar. Isso chama-se liberdade criativa. Então, está aqui. O quadro foi pintado por mim. Foi o último que eu pintei e não doei. Fiquei para mim. Então, eu estou falando do que eu entendo, tá, gente? E aí, o que é que acontece? Eu não conseguiria fazer uma pintura dessas a 6 metros de altura da minha mão. Porque é preciso desenhar primeiro, na tela ou na parede. A parede chama-se mural. Um quadro pintado numa parede se chama mural. Se ele é pintado numa tela, nós vemos que é um quadro, uma pintura, simplesmente. Então, eu tanto pintei em paredes, murais, como pintei em telas. Ali está um exemplo. Não posso mostrar nenhum mural. Então, o que é que acontece? Os homens pré-históricos, ou primitivos, pintaram nas paredes das grutas e no teto das grutas. Isso não foi dito, não é dito praticamente. Todo mundo acha que aquelas pinturas são feitas simplesmente aí, ninguém sabe onde, mas a técnica usada por Miguel Ângelo, pintar na parede da Capela Sistina ou pintar no teto, é a mesma que foi usada pelo homem pré-histórico, portanto, com escadas e andaimes. Não tem como sair daí. Aqui nós temos duas opiniões abalizadas, né, de que qual era a concepção. O Arnold Hauser, o maior nome em história social da arte e da literatura, que estuda o contexto em que o pintor viveu, diz que os homens pré-históricos, vou ler hoje o texto, é uma esfera que está dentro da magia com seu axioma de dependência mútua de coisas semelhantes. Foi fruto dessa experiência. As duas ideias básicas, que, como já foi enfatizado, constituem as pré-condições da arte, podem ser desenvolvidas na idade de experimentação e descoberta pré-mágicas, mormente a ideia de semelhança e imitação, ideia de produzir algo a partir do nada. Olha só, vou ler outro. A ideia de semelhança e imitação e a ideia de produzir algo a partir do nada,
é de fato a própria possibilidade de uma arte criadora. A minha não é criadora, eu repeti ali um outro quadro, um santinho, e ampliei. O homem pré-histórico não. Então, a consciência do pintor era a possibilidade de que algo inanimado e artificial, a pintura, poderia ser perfeitamente semelhante à criatura original viva e autêntica. Então ele não estava simplesmente fazendo uma pintura para que ela fosse bonitinha. Ele estava criando do nada. Lá fora, ele acreditava que o animal estava sendo criado vivo. Olha, gente, isso é uma altíssima capacidade de abstração e é impossível que isso esteja no Pithecanthropus erectus, ou no Homo faber, ou no Homo sapiens, apenas sem nenhuma educação. Então, teríamos que ter uma educação muito precisa para chegar a esse grau de abstração. Se eu desenho aqui, aquilo que eu desenho aparece no lugar que eu quero, vivo, natural, na natureza. Isto é absolutamente um grau de abstração, de compreensão do universo, que é criar a partir do nada como Deus. A mesma coisa. Então, a magia não avançou uma polegada. Isso lá, 12 mil a 20 mil anos atrás, continua sendo hoje a mesma realidade. Então, eles não eram diferentes de nós em nada. Pelo contrário. A crítica de arte Gina Pichel, na época, a melhor da sua época, faz uma observação. O material utilizado pelo homem pré-histórico era barro, argila, seiva de plantas, né, e sangue de animais. Então, com esses ingredientes, eles criaram uma tinta que dura exatamente de 12 mil a 20 mil anos. Nenhum engenheiro hoje, nenhuma fábrica de tintas é capaz de fazer uma tinta que dure tanto tempo. Claro que estão dentro das cavernas, mas mesmo dentro de casa. Pinte com uma tinta qualquer, souvenir, seja lá qualquer outra, dentro da sua casa e você espera 20 mil anos para ver se essa pintura vai continuar. Então, veja, eles sabiam alguma coisa que nós não sabemos. E essa coisa era muito simples, né? Argila, o uso de determinadas seivas vegetais e o sangue de boi. 3 coisas que combinadas deram uma tinta que tem uma duração que nós nem supomos. A Gina Pichel vai adiante ainda. Isso já acrescentado à questão de estar a 6 metros de altura, viu, gente? Já é um dado a mais. Nenhuma escola de arte do homem civilizado se aproximou da perfeição do conjunto pintado, ou seja, a luz do sol que incidia no objeto era captada de tal maneira que não há nenhum olho na pintura moderna, nenhum pintor, nenhuma escola de pintura que tenha feito algo semelhante. Aqui eu tenho, o quadro que eu mais reproduzi foi esse. Todo noivo que ia casar, que me conhecia, me pedia para reproduzir. A Catedral de Rouen. Ela diz, a escola que mais se aproximou dos primitivos pintores das cavernas foi o impressionismo. Aqui está, Monet. Né, os impressionistas. Então é uma coleção, biblioteca de arte, fui professor de História da Arte, então tenho muita coisa sobre arte. A que mais se aproximou foi essa daqui. Aqui está a fotografia da catedral, ó. Aqui a foto. E aqui está a pintura da catedral, feita por quem? Por Claude Monet. Eu copiei esse quadro, acho que umas 10 vezes. A pedido das pessoas que iam casar, que me tomavam como padrinho, era um artifício apenas para produzir esse quadro, copiá-lo e dar ele de presente. Pronto. Então ela disse, o que mais se aproxima, aqui nós temos nuances do brilho do sol nas paredes, que nenhum outro tipo de arte reproduziu. E que o Homem das Cavernas produzia muitíssimo melhor. De longe, ó. O que mais se aproxima, ela diz, é a escola impressionista. Nenhuma outra escola de arte civilizada. Quer dizer que o civilizado, então, não tem a mesma inteligência
não tem a mesma capacidade de captar a imagem do real e produzir uma cópia dela em uma superfície que o homem primitivo tinha. Então, até que ponto, diz o professor André Arlumel, podemos chamá-lo de primitivo? Se ele fazia, como Michelangelo, né, pintava na parede a 6 metros de altura. Michelangelo pintava assim, cara a cara, né, mesmo olhando para a parede, ele pintava ali, ó. Não, pré-histórico pintava a 6 metros de altura e pintava no teto, como Michelangelo fez. Isso supõe que ele usava escadas e andaimes. A composição das tintas era própria. Eles sabiam que podiam misturar 3 ingredientes, e esses 3 ingredientes, que são naturais, seiva de plantas, barro, argila e sangue de animais. E conseguiram uma tinta que ninguém hoje sabe uma fórmula moderna para produzir algo de tal durabilidade, né? Além do mais, as pinturas não tinham um objetivo decorativo. Arnold Hauser diz que eles queriam criar a partir do nada. Cada desenho que estava sendo feito estava criando um animal vivo lá fora. Essa concepção é de Deus. Deus é quem cria a partir do nada. Eles sabiam que eles eram deuses e que podiam, portanto, criar a partir do nada. Se faltava bisões, cavalos, zebras, ou seja, por do lado de fora, então eles pintavam e automaticamente, segundo a mente mágica deles, estava sendo criado aí. Eles iam depois e matavam os animais e comiam. Então acontecia. A conclusão a que o Hauser chega aqui, acontecia. Porque se não tinha animais, faltava comida para a tribo. Eles pintavam e apareciam animais na floresta, e eles iam, matavam e comiam, então acontecia. E nós somos capazes de fazer isso? Criar algo a partir do nada? Não, não somos. Então, estamos aqui agora, temos que seguir, dentro da taumaturgia, 8 princípios que hoje foram completamente esquecidos e que o taumaturgo segue criteriosamente. São 4 princípios iniciais: verdade, fraternidade, unidade e caridade. Estamos no primeiro, na explicação do primeiro. Vamos explicar todos os 8. Estamos no primeiro. E os 4 seguintes: ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição. Estamos só no primeiro, a verdade. Veja, então, tudo o que se diz sobre a pré-história, sobre o homem pré-histórico, é mentira. Aqui nós selecionamos alguns autores que dizem que isto é mentira e que o homem, a ciência, mantém essa mentira e não investiga porque não quer. Porque isso desconstruiria todo o edifício da ciência moderna. Ou seja, vamos continuar mentindo nas universidades, que é para poder essa porção de idiotas, de imbecis, de loucos, acreditem no que nós estamos dizendo. Mas se você for comprovar, você vai perceber que não é verdade. Provamos então pela arte. Agora vamos provar pela ciência. Segundo a ciência, um iluminado chamado Charles Darwin fez uma construção mental, que é uma imensa fantasia, de que nós descendemos dos macacos. Então, dos pitecos, macacos, então vai haver uma cadeia evolutiva que vai dar no Homo sapiens. O quadro, já mostrei várias vezes, é célebre, né? Ele chega a mencionar as pinturas pré-históricas, mas eu não cheguei a ler isso aqui nele, me desinteressei. Mas o quadro famoso mesmo é a sequência, aquela sequência que está aqui, que passou a representar, a simbolizar a própria evolução. Aqui nós temos, portanto, 2 pitecos, pitecos é macaco, e aqui começa o Pithecanthropus erectus, metade pitecos, metade homem. Pithecanthropus, piteco é macaco e anthropos é homem. Então aqui nós temos, magicamente, sem se saber como, Darwin não explica como, há um ser que surge, né? Este ser nunca foi encontrado, mas ele diz que necessariamente teve que haver. Olha só, é uma viajação na maionese. Então, é um ser que é metade homem e metade macaco. Chama-se Pithecanthropus erectus. É uma ficção, é uma fantasia. Jamais este ser foi encontrado. Mas Darwin afirma que existe. Então, creio em um só Darwin, todo-poderoso, criador da teoria da evolução. É isso? E a sua escola se chama Testemunhas de Darwin, e não Testemunhas de Jeová. Pela evolução, vamos ter o homem de Neandertal, Homo neanderthalensis, e depois vamos ter o Homo sapiens,
que é o final da escala. Tudo isso, mera fantasia. Então, estamos agora no ramo das ciências. Então, vamos provar hoje que a verdade sobre a origem do homem, segundo o darwinismo, que ainda é acreditada por vários cientistas, né? Numa reunião onde havia 500 cientistas, apenas 50 diziam que isso não era verdade. Os outros 450 acreditavam nisso aqui, acreditavam. Gente, o cientista não pode acreditar. Um cientista tem que ver, nós vimos aqui pela evidência, nós vimos aqui que há o teorema, que é uma proporção que precisa ser demonstrada como evidente. Pois bem, a evolução, o darwinismo, não passa de um teorema, é uma proposição que precisa ser demonstrada como evidente. E é isso que a bioquímica está exigindo dos neodarwinistas, que provem, que mostrem evidências, e eles não provam. Eles contam a história, que é Alice no País das Maravilhas. Então, é um mero teorema, ou seja, precisa ser provado. Mas há mais ainda, há mais coisas ainda. Existe uma coisa que se chama postulado. Esse postulado é um princípio ou fato acreditado, mas não demonstrado. É pura fé. Então, ali estamos em um pior, menos ainda do que um postulado. Um teorema é menor do que um postulado. O teorema se torna um postulado. E ele se tornou, na verdade. Só que agora está em descrédito, para depois chegar ao axioma, que é a verdade evidente. Então, nós temos aqui um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, feita pelo Dr. Michael Behe, doutor PhD, que pertence exatamente à equipe de bioquímicos que não acredita, daqueles 100, daqueles 500 que estavam ali, ele estava entre os 50 que não acredita nisso. Por que não acredita? Ele vai dizer aqui, por causa do olho. E ele vai analisar como é que funciona o olho. Ele vai dizer aqui assim: interpretando a visão pelo cérebro, temos ocorre na célula o suprimento de cis-retinal e íon de sódio, que logo será esgotado. Alguma coisa tem que desativar, alguma coisa, ele ainda não sabe, nem a bioquímica ainda sabe. Alguma coisa tem que desativar as proteínas que foram ligadas e fazer a célula voltar ao seu estado inicial. Para a visão, vários mecanismos se encarregam disso. Em primeiro lugar, no escuro, o canal iônico, além dos íons de sódio, também deixa que íon de cálcio penetre na célula. O cálcio é bombeado para fora por uma proteína diferente, de modo a ser mantida uma concentração constante de cálcio. Quando os níveis de CGMP caem, fechando o canal iônico, decresce também a concentração de íon de cálcio. A enzima fosfodiesterase, que destrói a CGMP, diminui de uma concentração mais baixa de cálcio. Olha, gente, eu estou lendo o texto, não estou entendendo nada, nem vocês, né? Em seguida, uma proteína determinada, chamada guanilatociclase, começa a ressintetizar o CGMP quando os níveis de cálcio começam a cair. Em terceiro lugar, enquanto tudo isso acontece, a meta-rodopsina é quimicamente modificada por uma enzima chamada rodopsina sinase. A rodopsina modificada liga-se a uma proteína conhecida como arrestina, que impede que a rodopsina ative mais transducina. A célula, portanto, contém mecanismos que limitam o sinal amplificado iniciado por um único fóton. Assim se produz a visão. Agora, visto pela bioquímica hoje, Darwin diz que simplesmente evoluiu a partir de uma membrana que tinha sensibilidade à luz. A transretinal, por fim, desprende-se da rodopsina e precisa ser reconvertida em cis-retinal, mais uma vez ligada à rodopsina, para voltar ao ponto de partida do outro ciclo visual. A fim de realizar isso, a transretinal primeiro é modificada quimicamente por uma enzima e transformada em transretinol. Era cis-retinal, agora é transretinol. Uma forma que contém mais 2 átomos de hidrogênio. Uma segunda enzima converte em seguida a molécula em cis-retinol. Enfim, uma terceira enzima remove os átomos de hidrogênio previamente acrescentados a fim de formar o cis-retinol e o ciclo se completa. E aí nós vemos. É assim que acontece a visão. Isso está descrito cientificamente, o fenômeno da visão. Agora você vê. Darwin disse que era uma película, como se fosse um olho fechado, mas menos denso do que
a pálpebra, que se tornou sensível à luz solar. E através disso evoluiu até se tornar tão sensível que terminou se tornando a visão. Gente, é o conto de fadas. Se a gente for até um livro aqui, que é daquela escola, mas vai mostrar agora detalhadamente o que é uma célula, ou seja, quando ele fala da célula de íons e tal, então vou mostrar aqui o que é uma célula, não vou ler para vocês, mas vocês vão ver, combinando a célula aqui nós temos uma pessoa colocando uma célula no microscópio para ver todo aquele fenômeno que foi descrito ali pelo Dr. Michael Berry, e ela vai ver o quê? Ela vai ver inicialmente isto. Depois isto aqui vai se converter nisto. Depois isto aqui vai aparecer, é só ir aumentando a potência do microscópio. Depois isto aqui vai se converter nisto. Aí ela já não fotografa, aqui ela já desenha. Olha a complexidade. E aí ela vai analisar agora, pedaço por pedaço. Não vou ler para vocês, e ela aqui vai mostrar agora como é que ela se reproduz. Então, mostra o processo todo, né, da observação de um cientista de uma célula, cientificamente descrito ali por Michael Berry, como uma célula da visão. Michael Berry descreveu ali uma célula da visão, só da visão. Ela aqui está vendo a célula simplesmente, né? E aí ela está aqui se multiplicando. Aqui ela deu 2 células. Então, a multiplicação celular é outro problema do darwinismo, que diz simplesmente que uma célula se reproduz em 2. Então, é necessário que haja, né, o DNA, que será partido ao meio, a cadeia DNA, aqui está mostrando isso o mais próximo possível. Então, é uma cadeia, uma espiral. Essa espiral se parte em 2, ó, é uma só, e ela se parte em 2, e cada uma depois se recompõe em uma só. Assim a célula se multiplica. Darwin não tinha a menor ideia de que isso acontecia, nem como acontecia. Então, é uma fé. Portanto, é um mero teorema que precisa ser demonstrado como algo evidente. Eles vão conseguir? Vamos ver a opinião do Dr. Jacques Monod. Mas eu quero... Jacques Monod mesmo. Ele começa criticando a ideia de que algo surgiu do nada, ou seja, segundo a evolução, primeiro vem as proteínas no oceano cósmico, no oceano, na Pantalasa, e aí a água primordial, o oceano primordial, cria proteínas, cria, do nada. É que nem os pré-históricos pensavam. Então Darwin volta, mas para ele isso aí é uma verdade científica. Saímos da arte, agora estamos na ciência. A crença lá é admissível. Nós estamos diante de homens pré-históricos. Aqui estamos diante de um cientista. Então, do nada, surgem proteínas. Essas proteínas formam uma molécula. Essa molécula, de repente, se torna célula. Olha, aí já tem um problema. A molécula é morta, é inorgânica, a célula é viva. Então, um ser morto não pode se tornar vivo. O inorgânico não pode passar a ser orgânico. É a primeira crítica do Dr. Jacques Monod. Acreditou-se no século XVIII, século da razão, que é a geração espontânea, ou seja, que uma célula podia surgir do nada, um ser podia surgir do nada, um micróbio, né, podia surgir do nada. Então, isso era mera fé e absurdo, porque nada surge do nada. Os primitivos achavam que fazendo o desenho produziriam algo, do nada. Agora, Darwin também acredita na mesma coisa, só que ele vai dar uma explicação científica para o fenômeno. E essa explicação científica será absurda. Por quê? Porque uma coisa é o orgânico, outra coisa é o inorgânico. Passar do inorgânico para o orgânico é passar do não vivo para o vivo. Pasteur e outros fizeram investigações científicas laboratoriais, chegaram à conclusão que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Pronto, está quebrado. Logo no início, a teoria de Darwin acabou aí. Não devia ir adiante, mas foi.
o que prova que a pseudociência termina entrando nas mentes emburrecidas até dos cientistas. Ora, omnium vivo ex vivo, diz Pasteur, em latim. Todo ser vivo procede de outro ser vivo. Então, como é como é que se chama? A proteína produziria a molécula, que é não viva, e a molécula produziria a célula. Assim, produziria. Ele não prova como. Então, ele transgride, né, a ordem natural da ciência, que seria o teorema, tem que se tornar postulado, ou seja, isso começa a ser crido, mas o postulado é apenas a metade do caminho. Terá que ser demonstrado para chegar a ser evidente, e só aí se torna um axioma, uma lei. Aí passa a ser verdadeiro. A teoria de Darwin já morre na questão do não vivo se tornar vivo. E aí, o que é que o Dr. Jacques Monod diz? Ele diz que é impossível já aí. A teoria, ele era evolucionista, ateu e evolucionista. E aí foi provar que o evolucionismo é a verdade e deu com burro na água. Então, ele diz, então, no entanto, se observarmos a condição necessária à definição de um ser vivo, não é suficiente para chegarmos à conclusão darwiniana, pois não propõe critérios objetivos que possibilitariam distinguir os próprios seres vivos dos não vivos, que são artefatos, produto da atividade humana, que não é vivo. Uma máquina fotográfica, por exemplo, é diferente de um olho. Um olho é vivo, a máquina fotográfica não é viva. Não basta notar que o projeto que dá origem ao artefato pertence ao animal que o criou, e não a um objeto artificial. Essa noção é evidente, ainda é bastante subjetiva, e a prova disso é que seria difícil de utilizar no programa de uma calculadora. Ou seja, há um projeto, portanto, tudo é projetado. Então ele vai dizer isso, que tudo é projetado, e aí ele chama isso de um programa deverá acontecer de modo que a estrutura de um ser vivo resulte de um processo totalmente diferente da molécula, a célula, pois não deve quase nada à ação de forças exteriores, mas tudo da forma genérica até o mínimo detalhe a interações morfogenéticas internas do próprio objeto. Acontece dentro do objeto, e não o meio é quem produz as modificações. Completamente errado. Darwin estava no mundo da Lua. Então, o que acontece então é que a reprodução celular só é possível porque é um ser vivo. Portanto, a célula de um olho pode se reproduzir, a célula de uma máquina fotográfica sozinha não se reproduz. Ele chama isso de projeto inteligente. Ele terminou rompendo com a ciência. E chama isso de teleonomia, porque é uma lei que obriga a célula a se reproduzir. O DNA, a espiral se parte em duas, sozinha. Sozinha. Por acaso? Não. Porque ela tem uma lei que a obriga a fazer isso, que ele chama de teleonomia. Essa teleonomia é um neologismo criado por ele para dizer que é uma lei, nomos, que faz com que um projeto seja cumprido. Está aqui. Então, acabou-se a teoria darwinista simplesmente já na questão da transposição de uma estrutura inanimada, que é a molécula, para uma estrutura viva, animada, a célula. Acaba aí, acabaria aí. Isso destruiria o darwinismo. Mas os cientistas emburreceram e fizeram com que isso se tornasse uma ciência, um axioma. Ou seja, o que seria apenas um teorema, terminou tornando-se um axioma. E aí, o Michael Berry vai terminar o capítulo dele dizendo o seguinte: a teoria evolucionária começou a representar coisas diferentes para diversas disciplinas e, desta maneira, perdia-se uma visão coerente da evolução darwiniana. Em meados desse século, portanto, 20, 21, perdia-se uma visão... organizaram-se uma série de reuniões interdisciplinares para fundir as várias opiniões, a palavra opinião, ele usa aqui, em uma teoria coerente, portanto, em um teorema. O resultado disso recebeu o nome de síntese evolutiva.
e a teoria foi denominada neodarwinismo. Darwinismo passa a ser neodarwinismo depois de reconstruído por uma equipe de mais de 100 cientistas PhD. É o que está aí na praça hoje. Já não é mais o darwinismo. Já viram que a célula, a molécula não pode tornar uma célula, agora já estão dando outra explicação. O neodarwinismo forma a base do pensamento evolutivo moderno. Agora vamos ver. Um ramo da ciência, porém, não foi convidado para esta reunião, simplesmente por um motivo: não existia. Os primórdios da bioquímica moderna surgiram apenas depois de oficialmente lançado o neodarwinismo. Então, não havia nessa reunião de cientistas, todos PhD, doutores, não havia um bioquímico. Se houvesse, tudo iria por águas abaixo. Da mesma maneira que a biologia deve ser reinterpretada após a descoberta da complexidade da vida microscópica, portanto, o neodarwinismo tem de ser repensado à luz dos progressos da bioquímica. As disciplinas científicas que faziam parte da síntese evolutiva, que é o neodarwinismo já, eram todas não moleculares, não levavam em conta o que acontecia dentro da molécula e dentro da célula, não sabiam. Ainda assim, para que fosse verdadeira, a teoria darwiniana da evolução teria que explicar a estrutura molecular da vida. O objetivo deste livro é mostrar que ela não faz. Está aqui. Ele termina assim. O objetivo desse livro é mostrar que o neodarwinismo, que é uma reestruturação do darwinismo, não explica nem a estrutura da molécula, nem a estrutura da célula. Então, o que é que eu tenho? Uma pseudociência. No entanto, é ensinada ainda nas faculdades. Eu, no primeiro ano do meu curso de literatura, estudando antropologia cultural, a professora veio dar aula de darwinismo para mim. Eu levantei o dedo e disse: ela, professora, eu não aceito isso. Eu tenho o direito de não aceitar, porque isso é fé. Eu não creio nisso. Isso é pura fé. Eu não tenho evidências, pelo contrário. É impossível que uma molécula se torne uma célula. Isso foi provado no século passado. Então, a senhora está tentando dizer isso, e quando a senhora leu, falou isso. Não aceito, eu contesto. Me prove. Mostre um trabalho científico onde uma molécula se torna uma célula. Aí eu terei que aceitar. Não há. Não há. Michael Berry diz: eu fui à Biblioteca de Paris, procurei em todos os trabalhos científicos, não há um trabalho científico só, na maior biblioteca do mundo, depois do Vaticano, que é a Biblioteca de Paris, que fale, né, como é que uma molécula se torna uma célula. Não existe um trabalho científico. Então, a grande mentira agora passa da arte para a ciência. Vamos continuar, porque já passamos dos 35 minutos. Então, verdade é o que nós estamos aqui discutindo. É um dos princípios do taumaturgo. A taumaturgia é extremamente exigente. Por isso o taumaturgo termina sendo chato, incômodo, inconveniente, porque ele exige a verdade. E nós estamos num mundo cheio de mentiras. Muito obrigado àqueles que visualizarem. Deem o seu arraste, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, que é sionista, e por favor, contribuam. Já temos então o tripé que me permite fazer a chamada por Zap com as mãos livres, e já temos o microfone de lapela que o Dr. Euler Medeiros bondosamente ofereceu em dinheiro a doação dos meus magos antigos. Isso é mago, já está formado como mago, né? Médico em Cabo Frio. Ele não sabe que eu estou falando isso aqui, mas ele vai ver isso porque ele vê os meus vídeos. Então, você quer essa importância ou você quer que eu compre o que você precisa? Eu disse: compre o microfone de lapela, porque quando eu me afasto minha boca, minha voz desaparece. E preciso de um tripé para colocar meu celular, porque eu tenho várias pessoas em algum lugar do mundo que não tem o Skype e não tem o Facebook e só podem fazer a chamada de vídeo por Zap. Ali o telefone fica preso e eu fico com as mãos livres. Ele comprou e já está em meu poder. Ontem eu já usei o tripé, não usei ainda o microfone de lapela. Então, muito obrigado e vamos continuar agora aderentes à verdade. Nós temos que desconstruir a mentira e reconstruir um mundo de verdade. Na arte e na ciência. Estamos mostrando aqui. Iremos até a religião. Vamos explorar esses três campos para ver quanta mentira existe no mundo. Até a próxima.